Oi pessoal, bom dia, tudo bem? Eu me chamo Ana Lúcia, vou estar com vocês amanhã no primeiro ano de psicologia, tá bom? Amanhã dia 25/6, para a gente falar sobre o MR. E o nosso MR de amanhã é o Ceifa de Luz, lição número 18, em torno do porvir. A ideia agora é sempre que a gente busque fazer essa leitura e fazer as reflexões antes da aula, para que no dia da aula a gente tenha mais tempo para conversar, né? Então a ideia do vídeo é para a gente introduzir essas reflexões para nos ajudar a pensar um pouquinho, tá bom? Então a epígrafe escolhida por Emmanuel, ela é de Jesus, está em Mateus capítulo 16, versículo 15. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Essa é aquela passagem que Jesus, após a crucificação, ele vem ao encontro dos apóstolos e pede para que eles deem continuidade ao trabalho dele, né? E esse convite é para todos nós. A gente precisa dar essa continuidade. Ele veio, ele cumpriu, né, a sua missão, nos mostrou, né, nos disse, né, nos falou e mostrou aquilo que a gente precisava começar a aprender, começar a entender. E nos disse que seríamos capazes, né, de fazer o que ele faz e muito mais. Então, ele pede para que nós busquemos dar essa continuidade, né? Na verdade, é o que nós precisamos fazer. E aí, Emmanuel, ele traz a mensagem da seguinte maneira, né? Toda realização nobre demanda preparo criterioso. O homem na terra edifica-se com a instrução para frustrar os perigos da ignorância, seja entrando no conhecimento comum ou garantindo a competência profissional. Assegura o equilíbrio orgânico com agentes imunológicos, preservando-se contra certas doenças arrasadoras. Paga tributos compreensíveis e justos a instituições securitárias e assistenciais, a fim de que lhe não falhe o apoio de ordem material nas horas difíceis. Organiza tarefas vastíssimas na gleba vulgar, para que não falte o auxílio da sementeira, tanto a benefício próprio quanto na sustentação da comunidade. Institui recursos no trânsito, com sinalização especial, de modo a prevenir desastres e definir responsabilidades nas ocorrências infelizes da via pública. Despende fortunas enormes com o exclusivo propósito de salvaguardar o êxito em determinadas realizações científicas. Prossigamos assim, atentos na construção da doutrina espírita sobre os princípios de Jesus. Porquanto, seja hoje, amanhã, depois de amanhã ou no grande futuro, todas as criaturas da terra, uma por uma, se aproximarão da escola do amor e da verdade, a fim de encontrarem a felicidade real, não só no campo da inteligência, mas também, acima de tudo, nos domínios do coração. Eu separei aqui alguns pontos para a nossa reflexão, né? A gente percebe que tudo começa com conhecimento, né? Nós sabemos que é o intelecto, é a evolução do intelecto, o desenvolver do intelecto que provoca mudança na nossa moral. Ele que impulsiona isso, ele que faz com que nós busquemos estar de acordo com aquilo que a gente já consegue compreender. E aí a gente precisa se perguntar, né? Eu busco conhecer? Eu de fato busco conhecimento? Aí vocês podem pensar assim, nós estamos aqui, estamos estudando. Isso é um grande passo, é um passo gigantesco no nosso caminho. Mas será que estar na aula, estar matriculado, ir todo sábado, né? Ou seja, nesse curso ou nos outros, isso basta? Será que eu não preciso me aprofundar? Será que eu não preciso realmente me dedicar? Fica essa reflexão para nós. Eu sempre digo o seguinte,
É importante que a gente compreenda, que a gente vá um pouco mais além, que a gente busque as informações, busque estudar mesmo, porque senão a gente fica refém daquilo que nos trazem. Porque quem me garante que aquilo que está sendo colocado é de fato verdade? Vocês não podem acreditar no que eu estou falando, porque eu sou educador e estou falando, então eu devo estar falando a absoluta verdade? Será que a gente pode levar o conhecimento dessa forma? Eu acho que não, né? A gente precisa buscar se aprofundar naquilo, verificar se aquilo tem lógica, se faz sentido, se ressoa dentro da gente aquilo, se não está esquisito. Buscar a fonte, buscar entender. Se eu tenho dificuldade, eu pergunto, eu questiono, mas a gente precisa ter essa postura de buscar conhecer, né? E qual é o nosso papel, né? Dentro dessa lição, qual é o nosso papel na seara de Jesus? Aí nós não estamos falando falamos do conhecimento, da importância de conhecer, de desenvolver, né? Esse lado intelectual, essa parte intelectual. Mas qual é o meu papel na seara? Eu tô dentro da sala, eu sou legal com os meus colegas, eu vou à federação, eu vou à casa espírita, eu sou sempre... Mas a seara de Jesus, ela não se resume à casa espírita, não se resume à federação, não se resume àqueles momentos do evangelho no lar. Ela está relacionada à nossa caminhada, à nossa evolução, ela tá entranhada na nossa vida, em todos os pontos da nossa vida. Porque eu sou exemplo, né? Eu sou vista a todos os momentos, por encarnados e desencarnados. E como tá, né? Como tá o meu papel nessa seara? Eu tô buscando a informação, mas como eu tô lidando com essa informação? Será que eu tô de fato trazendo essa lição para o meu interior? Ou ela tá ficando no meu intelecto? Eu estou conhecendo, mas estou exercitando, estou trazendo isso para as minhas atitudes, para reavaliar os meus posicionamentos. E quando a gente pensa no trabalho que Jesus realizou, na seara de Jesus, eu preciso fazer coisas grandiosas, como Jesus disse, porque ele disse que nós poderíamos fazer o que ele faz e muito mais. Né? Então ele nos traz, ele nos mostra, olha, vocês são capazes. Mas eu preciso fazer coisas grandiosas como Jesus? Será que eu preciso fazer coisas que antigamente, né, não se entendiam? Hoje nós sabemos que não são milagres, e sim são fenômenos, né, magnéticos, né? E aí a gente fala assim, eu não consigo fazer como Jesus fazia, mas eu preciso fazer como Jesus fazia, como ele fazia. Mas o que eu posso fazer, né? A gente pode fazer muita coisa, muita coisa. Cada um de nós pode fazer coisas dentro das nossas capacidades, coisas grandiosas. E agora, não é depois. Eu vou conseguir fazer o que Jesus faz quando eu chegar até Jesus. Não. Porque Jesus não foi criado Jesus, né? Deus não criou Jesus. Ele foi um princípio inteligente, assim como nós, né? Que passou por todas as etapas que nós estamos passando. A diferença é que ele foi criado antes, porque Deus cria incessantemente, Deus cria o tempo inteiro, o tempo todo, né? Então ele teve mais experiências que nós, né? Inúmeras experiências a mais que nós. Então a gente só vai de fato chegar a espírito puro exercitando, né? E uma outra coisa que eu achei muito pertinente aqui nessa lição, vou até pegar a frase aqui. Lá no último parágrafo, Emmanuel ele coloca assim, né? Prossigamos assim, atentos na construção da doutrina espírita sobre os princípios de Jesus. Ele fala aqui da lei de progresso. Todos nós iremos despertar.
absolutamente todos nós, cada um a seu tempo, é verdade. Mas todos iremos hoje, amanhã ou bem lá na frente, não importa. Mas quando ele fala na construção da doutrina sobre os princípios de Jesus, a gente precisa lá, assim, parar e falar assim, quais são esses princípios de Jesus? Né? E aí eu trouxe apenas 2 para que a gente pudesse refletir sobre isso. Jesus um grande poder pedagógico, né? E aonde está todo esse poder pedagógico de Jesus? Tem 2 coisas que eu achei legal para trazer. Ele não exigia dos seus discípulos, né, dos seus seguidores, nada além das suas capacidades. Ele dizia, você é capaz, e você buscava encontrar quais são essas capacidades. Nós sabemos que todos temos talentos para várias coisas. O que a gente está fazendo desses talentos, dessas oportunidades? Ele não está dizendo que nós temos que fazer exatamente o que ele fez, exatamente como ele fez. Os apóstolos também levaram um tempo para conseguir fazer muitas coisas. Então ele respeitava as condições de cada um ao seu lado. Pedia para que eles fizessem o melhor deles. O melhor que eles poderiam fazer. Então, que a gente consiga fazer o melhor dentro dessa construção da doutrina espírita dentro de nós mesmos. O melhor que nós podemos fazer. À medida que a gente vai compreendendo, que a gente vai avançando, que a gente vai entendendo, a gente vai modificando. Não é uma coisa que é linear e absolutamente constante. Tem aprendizados que são mais demorados e há outros que fluem de uma maneira muito suave e positiva. E essa transformação ela não é tão doída quanto a gente imagina, né? Outra coisa que eu acho o ponto principal para trazer dentro dessa pedagogia de Jesus, que eu acho que é uma das mais importantes, é a relação entre a teoria e a prática. Jesus conversava muito, ele falava bastante, como se ele ministrasse aulas, né? Então ele dava conselhos, ele trazia o esclarecimento através da palavra, mas ele não parava aí, ele praticava. Essa relação constante dele entre a teoria dos seus ensinamentos, né, aquilo que ele verbalizava, e a prática dos mesmos através da exemplificação, eu acho que é de fato o mais incrível, o mais forte ensinamento dele. Talvez por isso, né, que os seus ensinamentos tenham chegado tão longe, porque ele sempre buscou exemplificar. Nós buscamos aprender a doutrina, buscamos compreender essa doutrina que nos serve como um instrumento, né, de autoconhecimento, um instrumento de reformulação interior, que nos pede, que nos diz que fora da caridade não há salvação. Por quê? Porque é o exercício. Eu não tenho como, de fato, ensinar ou ser um bom exemplo para as pessoas que me rodeiam se eu não for exemplo. Um bom exemplo. Não tem como, não tem outra maneira. Se Jesus ficasse apenas no verbo e não tivesse a ação no bem, nós não conseguiríamos. Ele não conseguiria trazer os seus ensinamentos até aqui. Então essa relação teoria e prática dentro da doutrina espírita, dentro da nossa compreensão, dentro da seara de Jesus, é extremamente importante. Eu não consigo fazer coisas grandiosas e nem precisa fazer coisas grandiosas. Mas nós precisamos exercitar aquilo que a gente vem aprendendo. A gente precisa
ser um exemplo vivo mesmo dessa transformação. Isso não significa que nós não vamos errar, que nós não vamos nos equivocar. Vamos ainda inúmeras vezes e tudo bem também, não tem nenhum problema quanto a isso. Nenhum problema. Mas é o esforço, né, para executar, né, para fazer essas mudanças internas é que fazem toda a diferença para aqueles que nos rodeiam também. Porque perceberão que nós buscamos a nossa melhora, mesmo que ainda a gente erre, e a gente vai continuar buscando a nossa melhora. Construir, né, edificar essa doutrina espírita, esses ensinamentos dentro de nós mesmos, com o conhecimento, com o estudo, com a teoria e com a prática. Eu preciso do trabalho, né, para que de fato eu exerça, né, de fato eu aprenda, execute aquilo que eu venho aprendendo. Então, fica essa lição pra gente poder conversar um pouquinho amanhã, tá bom? Um beijão em todo mundo, tá? Fiquem com Deus.